propósito hoje, até o fim desta mensagem, é criar em cada um de nós um ambiente que nós vamos denominar Jericó. Uma postura, um posicionamento que nos faça sair de projetistas e nos transformar ou nos transportarmos para executores, para pessoas que sejam capazes de ver seus sonhos tornarem-se reais. Porque muitas pessoas planejam mudar seu casamento, planejam mudar suas finanças, planejam entrar num ministério bem-sucedido, fazer qualquer tipo de realização, mas o tempo passa e elas continuam tratando as coisas como projetos que se transicionaram de 2015 para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e ainda é um projeto emagrecer, ainda é um projeto falar inglês, ainda é um projeto voltar para a faculdade, ainda é um projeto se casar, ainda é um projeto. Então meu propósito hoje é estimular você, sabe, a viver o extraordinário quando? Hoje. Não dá para deixar para amanhã. O negócio é hoje. Mas para que a sua vida mude, sua mente precisa mudar. Quando nós olhamos para João 3, nós vemos um homem chamado Nicodemos inserido no judaísmo. O judaísmo foi onde ele cresceu, foi onde ele foi gerado. O judaísmo para Nicodemos era um ventre. Até que um dia a presença de Jesus fez ele tirar a cabeça desse ventre. E quando a cabeça de Nicodemos saiu e olhou, não tinha mais como ele voltar para aquele ventre. O próximo caminho tinha que ser sair daquele ambiente. Por isso, na história dele é usado o novo nascimento, porque uma criança não nasce pelos pés, ela nasce pela cabeça. Quando a sua cabeça passa para outro nível, sua vida vai para o nível que sua cabeça visualizou. Levar as pessoas a pensar de uma forma ampla, a caminhar para uma nova fase da vida, é o grande desafio. O grande desafio de Moisés não foi ver o mar se abrir e tirar o povo do Egito. O grande desafio de Moisés foi ver o Egito deixar o povo. O povo saiu do Egito, mas a mente do Egito continuava sobre o povo. Se nossa mente muda, nosso casamento muda. Se nossa mente muda, nossas finanças mudam. Se nossa mente muda, a nossa vida muda por inteiro. O grande problema é como fazer isso, levando para a minha vida o ambiente de Jericó, o ambiente onde as coisas acontecem. Preste atenção, o milagre acontece depois de um posicionamento. É isso. Nada acontece do impossível para o possível. Primeiro coisas passam do impossível para o viável. E quando o impossível vem para o viável caminha para o possível. E o possível traz a realização. Por que pessoas nunca vivem? Porque sempre estão no campo do eu preciso que Deus faça por mim o impor. Pois é, não vai rolar. Traga o impossível para o viável. E o que traz o impossível para o viável é a fé. Você já viu dizer que a fé remove? A fé remove? Eu fui visitar um vizinho meu há um tempo atrás. E ele falou assim: Cláudio, a Bíblia diz que se você disser para essa montanha, sai daqui e lança para lá, ela vai. Você tem fé? Eu falei, eu tenho. E ele falou para mim, eu também.
e eu vou tirar essa montanha daqui e vou jogar. Era um local alagado, meio que um pântano. Eu falei, sério? Ele falou, e você tem fé? Que aí agora eu perguntei, né? Já tinha respondido. E ele falou assim, eu tenho fé, 2 caminhões e uma máquina. Menino, você acredita que ele tirou o morro? Eu cheguei lá depois, eu falei, cadê o morro? Ele falou, lancei ali. E eu pensei, olhei para o morro, que não era mais morro, agora era aterro. Olhei para o lugar do morro, ele ia fazer uma obra. Falei, cara, que cara de fé. O morro não está mais lá. E você deve estar pensando, deixa de palhaçada. O que tirou o morro foi a máquina e o... Mentira. Foi a fé. Porque presta atenção, se ele botasse 2 caminhões e uma máquina lá e parasse lá, o morro saía? Teve que ter ação? Sim ou não? Então por que você está esperando as coisas acontecer do nada? Hã? Está assistindo desenho demais você. Você está achando que Deus é ladinho. Você esfrega e diz, meu desejo. Não é assim não. Entendeu? E fé sem obras é morta. Bartimeu não ficou sentado quietinho e Jesus foi até ele. Não, ele gritou, as pessoas disseram, e aqui o que ele está fazendo? Transformando o possível, o impossível em viável. E quando ficou viável, Jesus diz, parei aqui, chama o cara que está me gritando. Às vezes ser cego é bom. Porque cego não vê obstáculo. Os obstáculos, eles se repetem. As adversidades estão aí para todo mundo. Você pensa que é só para você, que é um privilégio somente seu? É isso? Não, querido. Hoje tem muita gente doente como você. Hoje tem muita gente sem dinheiro como você. Hoje tem muita gente pensando em se separar como você. Hoje tem muita gente que vai sair daqui e vai voltar para casa e lidar com um filho drogado, com um marido que vai chegar bêbado, como você. Tem muita gente aqui hoje que não sabe como vai pagar a dívida amanhã, como você. A verdade é essa. Talvez você tenha um sonho, eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei que os obstáculos estão aí. Pare e pense. Quando eu olho para Jericó, eu vejo uma cidade que ruiu, mas se reergueu. Vai lá hoje, faz uma viagem e visita Jericó. Está lá de pé, porque não é de hoje que existem ambientes onde nós podemos ir para realizar coisas que não vamos realizar se não formos lá. Descubra hoje esse lugar dentro de você, que vai dar a você o potencial que você precisa para trazer seu sonho do ambiente abstrato para o ambiente concreto. Hoje, nós temos que criar aqui o Jericó. Pastor, mas o que é isso? Eu tenho que encontrar o local onde eu vou me posicionar e não tem problema, não tem adversidade, não tem cegueira, não tem multidão, não tem perda, não tem nada. Eu vou chegar onde eu idealizei. Crie esse ambiente hoje, para que você veja o seu milagre acontecer.